Olá, eu sou o pastor Marcos Gonçalves, faço parte do colegiado de pastores da Segunda Igreja Batista em Petrópolis e sou responsável pela congregação da igreja no Vale do Carangola. A nossa igreja ali no Vale do Carangola, a Igreja Batista do Vale do Carangola, está situada na Rua dos Pedestres, número 32, Vale do Carangola, é a Rua do Posto de Saúde. Eu quero convidar você e a sua família para nos visitar lá às quartas-feiras, às 19 horas, ou aos domingos pela manhã, às 9h30 da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical e às 10h30 da manhã o culto de celebração ao Senhor. Para mim é uma alegria muito grande poder hoje estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com você. Eu quero meditar em alguns versículos do Salmo de número 91. Então, abra sua Bíblia, se você tiver uma ou tiver um aplicativo de Bíblia no seu telefone, no seu smartphone, no seu celular. Quero convidar você para que possa acessar também a Bíblia no seu dispositivo, para que juntos possamos fazer essa leitura. Eu faço a leitura hoje do Salmo 91, na nova versão internacional da Bíblia, e ela diz assim. Vou ler do versículo 1 até o versículo 4 inicialmente, e depois eu vou comentar alguns outros versículos, tá bom? Então, o versículo de número 1, ele começa assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Até aí por enquanto. Esse salmo ele é muito conhecido de muitas pessoas. Tem muitas pessoas que acreditam que esse salmo ele traz nele algum poder de proteger e livrar as pessoas do mal, como se fosse um talismã. Talvez você já tenha entrado em alguma casa e encontrado uma Bíblia aberta na sala ou no oratório da casa da família, e ali tem uma Bíblia aberta no Salmo 91. As páginas já estão até empoeiradas, amareladas, mas a pessoa acredita que ter a Bíblia aberta no Salmo 91, as promessas contidas nesse salmo, pelo fato da Bíblia estar aberta como um talismã, como um objeto de proteção, vai fazer com que todo mal seja evitado, todas as promessas contidas nesse salmo, elas cheguem à vida dessa família, sob essa casa, porque a Bíblia está aberta aí no Salmo de número 91. Mas o salmista ele está nos dizendo que essas promessas, elas pertencem àqueles que têm ao Senhor como seu abrigo, como seu esconderijo, como diz em outras versões. O salmista começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, este pode dizer ao Senhor. Então, para que eu possa dizer ao Senhor que Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio, eu preciso ter um relacionamento com o Senhor. Eu preciso habitar no esconderijo do Senhor. Eu preciso habitar no abrigo do Senhor. A habitação, ela é o lugar da nossa morada. A minha casa é a minha habitação, é a minha morada. Dizer para o Senhor que eu habito no esconderijo dele, descanso à sua sombra, eu estou dizendo que eu tenho um relacionamento com ele. Não é algo eventual, não é algo que acontece de vez em quando, não é algo que acontece quando eu estou passando por perigos e dificuldades e provações, mas é algo que se repete a cada dia, a cada instante, a cada momento, nesse relacionamento que eu desenvolvo
com o Senhor. Então é necessário eu ter um relacionamento com Deus, é necessário eu ter um relacionamento com o Senhor diariamente, é necessário que eu habite na sua presença constantemente para que as promessas contidas nesse salmo elas possam ganhar forma e encarnar na minha vida e na sua vida. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita, né, no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, esse pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, né, o Deus que me livra do laço do caçador, do veneno mortal. Então, o salmista está nos apontando aqui que aquele que tem um relacionamento com o Senhor recebe livramentos, os livramentos preparados pelo inimigo das nossas almas, o livramento, né, para as ciladas, as armadilhas preparadas para o inimigo das nossas almas. Mas para eu receber esse livramento, é necessário que eu tenha um relacionamento com o Senhor. E aí eu posso dizer que o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. É necessário que eu possa descansar, né, à sombra do Todo-Poderoso. Nesses dias de calor, de verão, né, quando nós saímos das nossas casas e passamos muito tempo andando pela rua, debaixo do sol, né, como é gostoso quando a gente encontra uma sombra. E isso aqui no contexto que o salmista está falando é algo ainda mais especial, porque a região que ele habitava era uma região desértica, era uma região onde não tinha muitas árvores, muitas sombras. Então, naquele contexto, principalmente, encontrar uma sombra, encontrar um abrigo, né, do calor, era algo que trazia uma grande refrescância, uma grande alegria para a vida daquela pessoa que estava ali caminhando por aquele deserto. E nós muitas vezes caminhamos pelos desertos da vida e é necessário que a gente possa descansar, né, à sombra do Senhor, o nosso Deus. Deus quer ser a sua sombra, quer ser o seu abrigo, quer ser o seu lugar de renovo, o lugar que vai trazer o alívio que você está precisando para as dificuldades que você tem enfrentado, tem passado nesse momento. Mas é importante que você entenda que não adianta apenas ter a Bíblia aberta no Salmo de número 91. É preciso que você se relacione com um Deus que inspirou, que revelou essa palavra. Deus deseja ter um relacionamento com você. Deus deseja ter um relacionamento íntimo e pessoal com você. E Ele está te convidando nessa hora para que você possa abrir o seu coração e possa buscar e clamar por Ele. Porque se você fizer isso, Ele vai cobrir você com as suas penas, né? Sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. No Evangelho tem uma imagem muito bonita que Jesus fala, né? Falando de Jerusalém, falando, né, dos religiosos do seu tempo, que dizia, né? Jesus disse que Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Eu queria ser como a galinha que esconde, né? Você como a galinha esconde os pintinhos embaixo das suas asas. Eu não sei se você já teve a experiência de ir numa granja, num lugar onde tem uma criação de galinhas, né? Mas o meu avô tinha uma chácara, né, na minha infância, e a gente ia lá e ele tinha lá algumas galinhas, e era muito interessante quando a gente, né, se aproximava das galinhas que estavam com um pintinho, elas automaticamente vinham para cima da gente, de mim, dos meus primos, né, dos tios, para proteger os pintinhos. Elas avançavam na gente, abriam as asas, protegiam os pintos e vinham para cima da gente para poder defender a sua cria. E o Senhor é esse que quer nos defender, quer nos livrar, quer nos salvar das adversidades, dos perigos, das lutas pelas quais nós passamos. Né? O salmista, ele vai dizer lá na frente, no verso de número 14, a gente caminhando aqui para o final da nossa meditação dessa hora, né? Diz assim: porque ele me ama,
eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Então, aquele que ama ao Senhor, deseja ter um relacionamento com ele, e conhece ao Senhor, e sabe que pode clamar ao Senhor em qualquer circunstância, seja nos desertos da vida, seja no calor escaldante, das dificuldades pelas quais nós possamos, você possa estar passando nessa hora, você pode clamar ao Senhor, porque a palavra de Deus garante que aquele que confia no Senhor, aquele que clama a Ele, Ele jamais vai deixar sem resposta. E na adversidade estarei com Ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Que essa palavra possa encontrar abrigo na sua alma, no seu coração, nesta hora. Que você possa abrir o seu coração e entender que Deus deseja ter um relacionamento com você. O Deus revelado em Jesus Cristo é o Deus que vem ao nosso encontro, é o Deus que está conosco, é o Deus chamado de Emanuel, aquele que está conosco, aquele que habita as nossas vidas e permite que nós possamos estar também na sua presença. Então, desenvolva um relacionamento com o Senhor. Aprenda a se relacionar com Ele. Busque orientação nele, na sua palavra. Busque ao Senhor nas suas orações. Ore ao Senhor, coloque a angústia do seu peito, a aflição do seu coração, a gratidão que você traz sobre a sua vida. Coloque tudo isso diante do Senhor, coloque tudo isso diante do altar do Senhor e certamente Ele o abençoará, certamente Ele fará com que coisas maravilhosas e grandes livramentos venham sobre a tua vida e em todo momento você vai poder sentir a presença gloriosa e maravilhosa do Senhor. Eu quero orar com você nesse momento. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pelas vidas que estão acessando, ó Deus, essa palavra nessa hora. Que o Senhor, Deus, esteja abençoando os seus lares, as suas casas, ó Pai, as suas famílias, e que elas, ó Pai, entendam que muito mais do que ter uma Bíblia em casa, aberta, ó Deus, nesse salmo, é fundamental e é importante. O que o Senhor verdadeiramente deseja é que essas pessoas possam ter um relacionamento com o Senhor, possam desejar conhecer ao Senhor e crescer nesse conhecimento contigo. Que o Senhor, Deus, abençoe essas vidas, toque nesses corações e que, ó Deus, a palavra, ó Deus, e as promessas contidas nesse salmo, essas promessas possam ser verdadeiras na vida, ó Deus, de cada lar, de cada família, ó Deus, que agora assiste essa palavra e que recebe essa palavra e essa oração, que nós fazemos no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família.